Quanto se ganha sendo cuidador de idosos aqui na Irlanda? Essa é a nossa pergunta de hoje, o nosso assunto de hoje. E de antemão já quero deixar aqui uma situação bem clara para vocês. Se tratando de números, sempre será algo muito relativo. Se você trabalha mais horas, você recebe mais. Se você trabalha menos horas, você também terá um valor menor na sua conta, certo? Então vamos tentar trabalhar dentro de uma média. Existe essa média, eu vou trazer os meus números nesse vídeo e eu espero que eu possa ajudar um pouco vocês. Se você não me conhece, meu nome é Iago, eu moro na Irlanda, eu sou fisioterapeuta no Brasil, eu era fisioterapeuta no Brasil, e atualmente eu estou morando na Irlanda com a minha esposa Sabrina. Então, nós estamos trazendo aqui as nossas rotinas, as nossas vidas, agora falando um pouco sobre cuidador de idosos ou profissões, mas também traremos mais informações sobre viagem, um pouco sobre a nossa vida aqui na Irlanda. E eu espero que você que esteja aí do outro lado esteja nos acompanhando. Então, clica aqui já para se inscrever no nosso canal, envia esse vídeo para algum amigo seu que tem curiosidade sobre como é a vida de um cuidador de idosos, que é a minha rotina nesse exato momento. Vamos lá? A título de curiosidade, a Irlanda é um dos melhores países da Europa que melhor se paga pela sua hora trabalhada. Atualmente, hoje em 2025, esse valor está em 13,50. E a Irlanda só perde aí para uns dois, três países nórdicos e Luxemburgo, certo? Então, hoje você tem uma hora de 13,50 e isso é pago pelo seu serviço. Diferente do Brasil, o Brasil você tem um valor fixo por mês, que é um salário básico, um salário mínimo, e você recebe esse valor mensalmente, certo? Aqui você tem 13,50 dividido pelas horas trabalhadas que você fez no mês. Você recebe de acordo com isso. Algumas empresas, elas te pagam semanalmente, ou algumas empresas elas te pagam mensalmente. Mas o fato é que você pode multiplicar esse valor de 13,50 pelas horas trabalhadas. E aí, qual que é a média, né? Você pode fazer essa multiplicação de 13,50 vezes 20, que é considerado o visto de estudante. Você tem esse valor, você tem essas horas para se trabalhar como estudante. 13,50 vezes 20, se eu não estou enganado, dá mais ou menos 1.080 euros mensais. Agora, se você faz 40 horas semanais, você pega esses 13,50, multiplica aí por 40 e também, se eu não estou enganado, fica 2.160, certo? Então, esse é um salário médio de uma pessoa que trabalha 20 horas semanais e 40 horas semanais. 20 horas semanais dá mais ou menos 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E se você faz 40 horas, dá mais ou menos em média umas 8 horas por dia, que também é uma jornada de trabalho parecido com o que tem no Brasil, certo? Então, existe essa média de 2.160 se você faz 40 horas semanais. Mas aqui que mora o problema. Se você é estudante, você tem 20 horas semanais legais para ser trabalhadas. E como que você consegue, como que você pode trabalhar 40 horas semanais? Você tem um visto de trabalho pela uma empresa específica, você pode trabalhar 40 horas semanais, ou se você tem também a sua cidadania europeia, que não é o meu caso. Então você tem essa maneira de trabalhar 40 horas semanais. Tão importante quanto se ganha é saber também quanto que se gasta. Então, qual que é o custo de vida? O custo de vida na Irlanda ele tem sido muito alto ultimamente e grande parte desse valor você acaba gastando na sua acomodação. Então, por isso que é importante saber quanto que você precisa gastar com a sua acomodação. Existe uma crise imobiliária no país e isso é conhecimento também do governo e ele tem aplicado medidas públicas para tentar solucionar este problema. Mas o fato é que você chegando hoje no país, você encontra dificuldades para poder encontrar uma boa acomodação com um preço justo, da maneira que você imagina, confortável, perto do seu trabalho, enfim, com as inúmeras variáveis que existem na escolha de uma acomodação. E é por isso que eu
eu preparei uma tabelinha aqui com os meus custos, com os meus gastos e também quais os valores que eu consigo receber no mês e de que maneira eu acabo gastando meu dinheiro. Então eu vou trazer aqui para vocês na tela e vou mostrar como que eu gasto o meu dinheiro do meu mês. Vamos lá? Essa tabela é uma maneira que eu encontrei de poder me organizar financeiramente com todos os valores que entram ou os valores que saem. E aqui ela consta todas as minhas contas ou os meus custos dentro de um mês. Lembrando que esses valores ele é referente a duas pessoas, então são contas vezes dois, né? Então aluguel, você vai fazer essa conta por dois, energia, plano de celular, transporte, enfim, tudo que está aqui nessa planilha, ela é referente a duas pessoas. E aí, aqui na aba de recebimentos, tem empresa 1, 2 e 3, eu resolvi colocar uma média de valores porque geralmente é como eu falei para vocês lá no início, esse valor pode variar, então tem meses que é um pouco mais, tem meses que é um pouco menos, mas a média é mais ou menos isso, 20 horas trabalhadas numa empresa, mais 20 horas trabalhadas em outra empresa. Mas lembrando que, como são duas pessoas, você pode juntar tudo isso e no final das contas a gente tem um valor fixo no mês para poder pagar as contas e ver quanto disso vai sobrar para você fazer outras coisas que você tem interesse. Então, se você tiver interesse, você pode montar algo parecido com isso, usar essas mesmas contas, acrescentar coisas. Aqui tem uma coluna que é de porcentagem, então quanto que representa o aluguel e dentro do valor de salário que você recebe. Então aqui mostra 37%, então cada conta tem mostrando quanto representa dentro do seu salário essa porcentagem. E eu acho interessante você ter o controle de tudo isso, não para ficar preocupado ou nada relacionado a isso, mas para você ter um controle de tudo que você gasta e também te ajudar financeiramente com isso. Então, essa é a tabela. Se você tiver interesse de montar parecido, você pode usar esse modelo. E agora vamos voltar lá para o nosso vídeo, para a gente dar continuidade e finalizar, tá bom? Vamos lá. Iago, quais são os pontos positivos e os negativos da sua profissão? Eu separei dois de cada e eu vou começar com os pontos positivos primeiro. Então vamos lá. A melhor coisa do mundo é que você tem contato direto com os nativos da língua. Então, você precisa falar inglês e teve perguntas disso anteriormente. Qual que é o nível de inglês necessário para você poder ingressar nessa profissão? E, cara, quando eu cheguei eu não tinha um inglês. Eu ainda não tenho um inglês fluente, longe disso, mas você precisa falar minimamente e entender aquilo que eles vão te pedir. Então, você precisa ter um inglês, não precisa ser fluente, não precisa ser intermediário, mas você precisa ter na sua cabeça perguntas chaves, você precisa ter algumas palavras, ter o conhecimento de algumas palavras, porque você vai precisar, eles vão te pedir, você vai precisar perguntar, e então você precisa ter um nível básico de inglês para poder entender e falar o mínimo de uma rotina, na rotina deles, certo? Então, a melhor coisa possível do mundo é essa, é você ter contato direto com os nativos da língua, certo? A segunda coisa muito importante, que eu considero muito importante, que eu gosto muito da minha profissão, é que você tem contato com pessoas carentes, né? Muitas das vezes. Então, são idosos que têm uma carência emocional, têm, às vezes, um filho muito distante, ou a família não é tão próxima, e você acaba virando essa pessoa próxima. E no Brasil, eu sempre fui um cara, assim, muito próximo dos meus clientes, sempre gostei desse contato mais próximo, e eu confesso que isso é uma coisa que eu gosto bastante também desta profissão. Agora vamos para os pontos negativos. Eu separei também dois. E, cara, eu acho que a pior coisa deste trabalho é que você está exposto ao tempo a maioria do tempo. Então, quando está muito frio, você está no frio.
Quando tá chovendo, você tá na chuva. Quando tá fazendo sol, você tá no sol. E eu acho que essa é a pior parte, porque você tem que se preparar fisicamente para isso e também psicologicamente para isso, porque é muito ruim você estar num frio ali, às vezes faz 4 graus, faz 3 graus, a sensação térmica às vezes é até de 0, -1. Então eu acho que essa é a pior parte, você está exposto ao tempo e sofrendo com as mudanças climáticas daquele dia. E a segunda coisa muito ruim, que eu não gosto deste trabalho, é o tempo de deslocamento que você gasta para poder chegar na casa do cliente. Então, você tem que ir na casa do cliente, então você precisa deslocar. Então, muitas das vezes você precisa, sei lá, ficar uma hora e meia dentro do ônibus e aí você vai acumulando isso durante a semana, durante o dia. Enfim, você gasta muito tempo dentro do ônibus. Eu, pelo menos, gasto muito tempo dentro do ônibus. E isso é uma coisa que eu considero muito ruim. Então, eu tento aproveitar da melhor maneira esse tempo. Então, eu tenho um Kindle que eu consigo ler, alguns livros que eu gosto. E dentro desse tempo, eu tento me manter... Eu gosto de fazer coisas, tento fazer coisas que seja proveitoso nesse tempo que eu gasto durante o meu percurso. Bom, estamos chegando no final do nosso vídeo. Se você ainda não deixou o seu curtir aqui no nosso vídeo, deixa aí, por favor, para poder o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve também no nosso canal. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te responder e te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Um abraço, até a próxima.